Comentarista de política Milton Augusto faz um resumo das movimentações políticas da semana. Vamos acompanhar. Mais uma semana e o tema não podia ser outro. Eleições. Segundo turno. E os absurdos e os abusos não cessam. Veja só, o presidente da República recebeu cantores, artistas sertanejos no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. E aí alguns pediram voto publicamente e também fizeram uma live por certo abuso do poder político. Vamos ver como que a oposição e o TSE irá se posicionar. O TSE que determinou especialmente que a Jovem Pan e algumas autoridades estão proibidas de citar alguns termos, se intrometer na campanha eleitoral. Para muitos, censura, mas por óbvio, o que está contido lá no artigo 22 da Lei 6490, uso indevido dos meios de comunicação. É certo que pela legislação eleitoral, os veículos de comunicação não podem tomar partido na propaganda eleitoral, salvo no horário eleitoral gratuito, em que cada qual tem direito ao seu tempo. Veja fake news, muitas por aí. O pastor André Valadão, vejam só, que divulgou um vídeo mostrando um documento que seria uma intimação do TSE, que o teria censurado, agora voltou atrás e desmentiu, pois o próprio tribunal disse que não houve essa comunicação, que sequer há processo. Na minha humilde opinião, há ainda aí que se apurar eventual crime. No mais, aguardemos. Falta ainda uma semana para as eleições. As emoções estão à flor da pele. Oremos. E que semana, hein? O Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão do consignado do Auxílio Brasil. A Corte afirma que o uso do empréstimo poderia interferir politicamente nas eleições presidenciais. O Tribunal de Contas da União recomendou em parecer técnico a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A interpretação da área técnica da Corte de Contas é que poderia interferir nas eleições presidenciais. O tribunal pede que a Caixa Econômica explique, em 5 dias úteis a partir de hoje, o motivo pelo qual começou a fazer empréstimo consignado em outubro, durante o período das eleições. O empréstimo é descontado automaticamente na conta do beneficiário e foi liberado na terça, dia 11. O teto dos juros mensais é de 3,5%. Há ainda outras 11 instituições financeiras autorizadas a fazer o consignado com o Auxílio Brasil. O pedido de suspensão do consignado foi feito primeiramente pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, com o argumento de que a medida do governo federal pode ter sido implementada para beneficiar eleitoralmente o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Lucas Furtado diz ainda que a possível finalidade eleitoral do consignado pode caracterizar crime de responsabilidade por atentar contra a segurança interna do país e a probidade na administração pública. Durante um culto no Rio de Janeiro, a primeira-dama Michele Bolsonaro contou que teve depressão quando seu marido chegou à presidência da República. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou de culto voltado ao público feminino na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. Em sua fala, pediu que as mulheres olhassem para ela ao invés de para o seu marido, o presidente Jair Bolsonaro. Não olhe para o meu marido, olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus. E Jesus não agradou a todos. Nos 2 primeiros anos, como eu falei para as meninas, eu fiz muita birra com Deus, porque eu falava, eu não queria estar aqui, Senhor. O meu marido, sim, ele trabalhou 28 anos no Congresso. Mas eu sempre fui uma dona de casa, porque eu escolhi ser dona de casa. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas eu escolhi cuidar das minhas filhas, não terceirizar a educação delas. A primeira-dama disse ter enfrentado momentos de depressão por 2 anos depois da eleição de Bolsonaro. E quando eu chego em Brasília, veio a depressão, veio o medo, veio a angústia, veio a depressão por chegar na presidência e de ter orado ao Senhor, de ter falado para Ele que eu iria fazer a diferença, que eu não queria ser uma primeira-dama de enfeite. Ela também afirmou que teve vontade de morrer. E o que eu falei para o Senhor, apesar de ter passado por 2 anos com muita dificuldade, me sentindo dentro de uma caixinha, com depressão, e tive vontade até de morrer,
E o Senhor, Ele me levou naquele momento para eu me enxergar dentro de um caixão e eu consegui sentir a dor das pessoas que eu mais amo, que são as minhas 2 filhas e as minhas 2 irmãs que eu criei como filha. Michele foi escalada com a senadora eleita Damares Alves para atuar no segundo turno junto ao eleitorado feminino, segmento em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai melhor. O deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, sugere que universitários merecem ser mortos queimados. Ele se defende dizendo que sua fala foi deturpada. O deputado federal Bibo Nunes sugeriu que estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, merecem ser queimados vivos. Ele fez a afirmação em transmissão nas redes sociais, depois de protestos dos alunos contra o corte de verbas na educação. Ser rico não é problema. Agora, ser rico e não ter noção como isso aí, ser rico e não ter noção, são os coitadinhos, é o filme Tropa de Elite. Sabe o que aconteceu? Olha o filme 1. Pegaram aqueles coitadinhos, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. Bibo classificou como inúteis os estudantes que realizaram protesto no campus sede contra o bloqueio de 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, que atingiu universidades e institutos federais. Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que foram protestar, viva Lula, Lula lá. Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. Vocês são uns coitados, uns miseráveis. É isso que vocês são. Após a repercussão do caso, Bibo gravou um novo vídeo, afirmando que sua fala foi deturpada covardemente, segundo ele. Tentaram atacá-lo com uma edição fraudulenta, pegando partes do vídeo para generalizar os estudantes da instituição. É assim que a esquerda trabalha no Brasil, com mentira, com armação, com edição de 5ª categoria o tempo todo. O Instagram classificou como falsa a postagem do pastor bolsonarista André Valadão sobre a intimidação do Tribunal Superior Eleitoral. O Instagram sinalizou como informação falsa a publicação do pastor André Valadão, em que ele diz ter sido obrigado pelo Tribunal Superior Eleitoral a se retratar por acusações contra o candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. Valadão publicou um vídeo dizendo ter recebido uma intimação do TSE através do senhor Alexandre de Moraes, mandando que ele fizesse uma retratação a Lula. Ele leu o texto afirmando que o petista não é a favor do aborto e da descriminalização das drogas. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes. Eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Agora, pela tarde, o Tribunal Superior Eleitoral também negou que tenha emitido a ordem. O tribunal afirmou que só mandou que o pastor apresentasse sua defesa em um processo movido pela Coligação Brasil da Esperança. A federação integrada pelo PT entrou com um pedido de direito de resposta por declarações feitas por Valadão contra Lula. André Valadão é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, uma das maiores do Brasil. Ele realiza um culto semanal com um público de 5.000 pessoas. A cerimônia é transmitida ao vivo para diversos países. Além do trabalho na igreja, André Valadão é bastante conhecido no segmento da música gospel, tendo 20 anos de carreira como cantor e músico. Depois do intervalo, ultradireitista Giorgia Meloni é indicada para ser nova primeira-ministra da Itália. E pugilista brasileira Esquiva Falcão é confirmada em luta que vai definir o campeonato mundial da categoria peso médio do boxe. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.